Então, pessoal, só dando um complemento para aquela primeira questão da oba, eu vou falar um pouquinho sobre luminosidade, que é a característica intrínseca da estrela, só depende dela, depende do raio dela e da sua temperatura, e do brilho, que foi o que a questão comentou, que depende da distância dela até nós. Porque eu vou falar o motivo por trás disso, apresentando aqui as equações. Então você tem aqui, nesse esqueminha que eu fiz, o Sol aqui em amarelo e essas setas que representam que o Sol, ele está emitindo luz, ele está emitindo essa luz por todas as direções do espaço, para todos os lados. Então eu coloquei essas setas para representar isso. Então, quando você pensa, por exemplo, em luminosidade, a equação da luminosidade é essa aqui, ó. É L igual a sigma vezes T4 vezes 4π R ao quadrado. Aqui, no caso, eu coloquei D, mas esse D aqui, ele entra só na fórmula do fluxo. Então, você tem sigma vezes T elevado a 4 vezes 4π R ao quadrado. Esse R ao quadrado é o raio da estrela e o T é a temperatura. Assim como a gente viu lá na equação que a questão deu, o T é elevado à quarta potência e o R é elevado ao quadrado. Por que aquela questão lá a gente não viu sigma e a gente não viu 4π? Porque o 4π e o sigma, eles são constantes. Você sabe o valor de π, aquele valor de π não muda, você vai multiplicar ele por 4, e o sigma ali é uma constante. Então, os valores que variam para determinar a luminosidade é a temperatura e é o raio. Como ali ele estava fazendo uma comparação de um raio de uma estrela qualquer, de uma temperatura e tudo mais, em relação ao Sol, quando você faz essa comparação e você tem constante de um lado, constante de outro lado, essa constante fica irrelevante, porque você cortaria e os únicos valores mesmo diferentes seriam a temperatura e o raio. Mas enfim, então o que eu queria que vocês guardassem sobre luminosidade é que ela só depende do raio da estrela e da sua temperatura. Então aqui tem o Sol, ó, o raio seria essa medida do centro até a superfície e a temperatura medida em kelvins, que entraria aqui nessa fórmula. Sendo que a gente já sabe que a luminosidade não muda, sendo que o brilho muda. O que é o brilho? O brilho é o fluxo de luz que chega até nós, porque o Sol está emitindo a luz em todas as direções. Mas vamos supor que a gente queira medir o quanto dessa luz chega para nós aqui na Terra. Como a gente faria essa medição? Essa medição seria a luminosidade da estrela, que é aquela característica que não muda. Ele até compara lá na questão com uma lâmpada. Então aqui eu fiz um esqueminha, lá ele fala sobre, acho que uma lâmpada mesmo, né? De, sei lá, 60 watts. Então, a lâmpada, esses 60 watts, essa potência é uma característica própria da lâmpada. Essa característica não muda, porque é dela. Então, se a luminosidade, essa potência ali da lâmpada, ela não muda, por que conforme a gente está perto da lâmpada, a gente sente aquele brilho? Olha só a palavra, a gente sente o brilho muito forte, e conforme a gente vai se afastando, talvez a gente nem consiga, também não é bom, né, ficar com o olho aberto assim, bem perto de uma lâmpada, e conforme a gente vai se afastando, essa lâmpada está bem distante, a gente consegue sim olhar para essa fonte de luz sem que haja um incômodo muito grande nos nossos olhos. Por que isso acontece? Porque como a distância entre nós e aquela fonte de luz, conforme essa distância aumenta, e cabe lembrar, né, de novo, que a lâmpada ela emite essa luz dela em todas as direções. Conforme você vai se afastando, ó, esse brilho tá ali, essa luz, ela tá ali se propagando por esse ambiente, e ele vai se dispersando. Então, a quantidade de luz que chega até você, ela diminui conforme você se afasta, porque ó, a área que essa radiação está sendo emitida, ela vai aumentando.
Então vai aumentando, o brilho que você capta é bem pequenininho. Como é que você faz esse cálculo? Como é que a gente pode ver isso aplicado ao Sol? Aí aqui eu fiz um esqueminha do Sol e a distância dele, essa distância D aqui, é a Terra. Então você concorda comigo que, assim como a lâmpada, o Sol, que tem aquela característica própria dele, a luminosidade, está emitindo a radiação luminosa para todas as direções. Conforme você se afasta, essa área aqui aumenta. Como você mede o brilho? O brilho, como a gente pode ver aqui representado pelo fluxo, é a luminosidade sobre a área. Nessa área, qual é a área de uma esfera? 4πr ao quadrado. Sendo que, no caso, esse raio aqui da esfera vai ser a distância da Terra e do Sol. Deixa eu continuar aqui, ó. Imagina aqui, ó, que essa aqui é a distância, essa distância Terra-Sol, ela tá aqui também. Então, tá tudo distância Terra-Sol. Então, a gente tá na órbita da Terra. Então, para medir a quantidade de brilho que chega do Sol à Terra, você tem que dividir a luminosidade do Sol pelo raio em que essa radiação se propaga, porque ela está se propagando em todas as direções da órbita. Então, mesmo a quantidade de luz que a Terra recebe nesse ponto aqui é o mesmo que ela vai receber se ela estiver nesse ponto aqui. Isso não vai mudar, porque a distância ela vai continuar, a Terra-Sol vai continuar a mesma. Aliás, existe uma diferença, né? Porque aqui eu estou fazendo isso só por uma questão didática, mas a gente sabe que a órbita da Terra ao redor do Sol não é uma esfera perfeita. Então, você vai ter pontos em que a Terra vai estar mais perto do Sol, então essa distância aqui seria menor. Então, se você for ver aqui pela proporção da própria equação, quanto mais você aumenta essa esfera, menor o brilho. Então, se você diminui a área da esfera, você aumenta o brilho. Por isso que mais perto do Sol você recebe mais brilho. Dá para ver aqui por essa forma. Então, eu acho que o importante entender aqui disso tudo que eu comentei é: você tem essa fórmula ali para o fluxo, que você pode chamar de brilho, que você recebe da estrela. Você tem essas duas fórmulas, mas essa segunda aqui é a mais importante, que relaciona a luminosidade com a área de uma esfera. Por que a área de uma esfera? Porque a luz que vem da estrela está se propagando pelo espaço em todas as direções. Então, se você quer medir o brilho que você recebe, você tem que usar ali o raio, né? O raio da distância que você tá dessa estrela ali no denominador. E na equação da luminosidade, que é intrínseca à estrela, só depende de seu raio e temperatura, você tem o raio elevado ao quadrado e temperatura elevado à quarta potência. Conhecer isso aqui não cai na prova da OBA, assim, já caiu sobre essa equação aqui, a gente viu que caiu sobre essa aqui, mas não conhecimento prévio, porque tudo isso aqui que eu falei, a OBA meio que resumiu lá naquele texto, então você não precisava desse conhecimento. Mas saber disso aqui, que existe essa equação, essa relação entre distância, o que é a luminosidade de uma estrela, que ela não varia, o que varia é o brilho que a gente recebe, por que a gente usa na fórmula essa distância aqui, lembrar que a órbita da Terra ao redor do Sol é elíptica, e essa distância da Terra ao Sol muda. Esses são conceitos importantes. Então é isso que eu queria passar para vocês. Se ficou alguma dúvida, podem me chamar lá no grupo do WhatsApp, que eu tento tirar dúvida. Podem falar com o professor também, mas é isso, no mais.